um outro fato ocorrido em que foi liberado perdão. José, que foi vendido pelos seus irmãos. José, que era menosprezado, que era destratado pelos seus irmãos. José, quando depois de muitos anos, ele se encontra com os seus irmãos, naquelas circunstâncias em que havia fome em todo lugar, mas o Egito estava em condições de dividir o que tinha, de alimentar o povo. Os seus irmãos foram buscar ajuda no Egito e houve um encontro, porque José os reconheceu. E lá em Gênesis 45, 15, vou inclusive ler aqui para você, Gênesis 45, 15, que narra o episódio do encontro de José e dos seus irmãos. É muito bonito perceber que José faz o seguinte. José não conseguiu mais se conter, havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes, saiam daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou, começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios ouviram e logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Imagina a emoção daquele homem que está diante dos homens, seus irmãos, seu sangue, que o fizeram sofrer o afastamento do seu pai, o afastamento da sua casa, ser levado como escravo, vendido para os egípcios. Agora ele estava ali como um homem de sucesso. E aqueles seus irmãos pedindo comida. O que está envolvida nesta narrativa é alguma coisa que só José, para expressar em choro, começou a chorar, chorou muito alto. E ele disse, sou eu, José. Meu pai ainda está vivo? Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo no Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Meu Deus, que homem é este? Que natureza que José tinha! José já havia liberado perdão para os seus irmãos, porque José já havia entendido que, apesar de tudo, o Senhor havia atuado na vida dele. E que houve um propósito de Deus que se cumpriu na sua vida. Obviamente que não seria necessário que fosse por esse caminho, não precisava que os seus irmãos o tivessem vendido para se cumprir o propósito do Senhor. Cuidado para não dizer que o Senhor precisa que nós trilhemos determinado caminho para cumprir o seu propósito. Porque nessa, tem pessoas que até usam um adultério como um propósito para cumprir um propósito de Deus. Cuidado, cuidado, não seja leviano, não seja leviana. Ao distinguir o que seja um propósito de Deus, saiba que o Senhor não te levaria por caminhar pelo inferno de cometer pecado contra Ele próprio. A maldade, a crueldade que estava no coração dos irmãos de José e calhou que fosse daquela maneira, e o Senhor não desviou o seu propósito, apesar daquilo, muito pelo contrário. O Senhor, então, faz-se cumprir o seu propósito porque ele tinha propósito com José. E o propósito de Deus com os seus irmãos? O propósito de Deus com os seus irmãos fosse que eles aprendessem, genuinamente aprendessem agora o que significa perdão. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês. Ele esteve comigo, Ele me guardou, Ele me protegeu, Ele me livrou do ódio, do ressentimento. Fiquem tranquilos, eu não os odeio, eu não tenho ressentimento por vocês, ou seja, eu não fico voltando ao sentimento que eu tive quando vocês me jogaram no poço. Eu não fico voltando ao poço todo dia. Eu não tenho compromisso com o poço.
Quando eu saí do poço, eu saí definitivamente e eu me coloquei ao dispor do Senhor mais uma vez para que ele se cumprisse, para que ele cumprisse na minha vida o sonho que ele sempre teve para mim. E eu sabia que o fato de vocês me jogarem no poço e me venderem não interromperia o sonho de Deus para mim. Vocês intentaram encerrar a minha vida. Vocês pensavam que eu seria um escravo qualquer. Vocês imaginaram que estariam livres de mim, mas vocês estão aqui hoje. E hoje eu digo para vocês, não tenham medo, fiquem tranquilos. Eu entendi tudo e eu não volto ao poço todos os dias. Portanto, eu não tenho ressentimento. Eu não fico requentando, esquentando o mesmo sentimento todo dia. Eu não vivo de coração requentado, eu não vivo de memória requentada, eu não vivo de voltar ao passado todo dia e sofrer o que eu sofri quando eu estava no fundo do poço. Desde que eu saí do poço, o Senhor me tratou e o Senhor me colocou em lugar de honra. Fiquem tranquilos. Por que eu estou destrinchando esse trecho da história? Para te fazer entender que ressentimento, voltar ao sentimento todo dia, requentar uma emoção já vivida, faz com que a sua mente, o seu coração, reviva todos os dias a mesma dor. E você libera toxinas, você libera hormônios de estresse, você libera cortisol, entre tantos, cortisol, que isso produz em você todos os dias morte. Isso todos os dias produz em você fenômenos de morte. José fez diferente. Quando ele saiu do poço, ele saiu do poço. E ele caminhou para o propósito que o Senhor tinha para a vida dele, independente do poço. É isso que você e eu precisamos nos lembrar. Que apesar de nos terem jogado num poço, apesar de terem te jogado na lama, apesar de terem feito teu nome rodar na lama, apesar de terem criticado, ofendido, machucado, de terem traído, de terem feito o que fizeram com você, que significa o seu poço. O que quer que seja que te tenha acontecido. E neste momento eu faço saber que há pessoas que precisam perdoar até ao Senhor. Tem gente que está com intrigas com o próprio Deus. Tem gente que precisa perdoar a Deus, está com raiva de Deus. Sim, com raiva de Deus, por causa do poço onde caiu. E se esquece de uma história como estas, de José, que foi jogado num poço pelos seus irmãos, para vocês verem onde chega a capacidade do ser humano. E você sabe de muitas histórias terríveis, de pais que mataram filhos, filhos que matam pais, irmãos que matam irmãos. E isso não é de hoje, porque desde que o pecado invadiu o espaço da criação de Deus, foi dada oportunidade ao diabo fazer como ele fez. A nossa natureza caiu da luz para as trevas, e só o Senhor nos recuperará das trevas.